com mais uma historinha, com o conteúdo de formação humana. E hoje a história que a tia Aline vai contar é sobre Jesus acalma a tempestade. Tempestade, tia Aline. O que é tempestade? Tempestade é uma chuva muito forte, os ventos muito fortes, certo? A tempestade é isso, turminha, é quando vem uma chuva com os ventos muito, muito fortes, tá certo? Então, vamos prestar atenção agora na historinha que a tia Aline vai contar, que é a historinha que Jesus acalma a tempestade. Vamos lá ouvir. Uma vez, Jesus estava falando com várias pessoas, uma multidão de pessoas. Ele estava falando sobre Deus, sobre as bondades de Deus, certo? E aquelas pessoas gostavam muito de ouvir a Jesus. Para onde ele ia, as pessoas o seguiam, certo? E um dia, Jesus, com os seus discípulos, ele havia acabado de falar com aquela multidão de gente. E aí ele queria descansar um pouquinho. E quando eles resolviam descansar, eles entravam no seu barco e iam para o outro lado do mar. Assim fez Jesus e os seus discípulos. Eles entraram no barco e foram remando o barquinho. E quando o barquinho já estava lá no meio do mar, Jesus, ele foi lá para um cantinho do barco. Jesus estava bem cansado e deitou, colocou lá um travesseirinho, uma almofadinha na cabeça e dormiu lá no barquinho. E de repente, sabe o que aconteceu? Uma grande tempestade começou a aparecer e eram muitos ventos, muita chuva. Mas Jesus continuava lá, dormindo. E os discípulos começaram a ficar com medo, turminha. Começaram a ficar apavorados. E eles ficavam de um lado para o outro, tentando acalmar o barco, pois o vento era tão forte que o barco virava para um lado e virava para o outro. E a chuva tão forte, o mar estava tão agitado que começou a entrar água para o barco. E aí, eles lembravam que Jesus estava no barco. Então, por que é que Jesus estava no barco e aquilo tudo acontecendo? E aí, o medo tomou conta deles. Eles ficaram com muito medo. O medo de morrer. Eles ficaram achando que iam morrer, turminha. E aí, eles foram lá pertinho de Jesus e acordaram Jesus. E Jesus não estava nem um pouquinho com medo. Jesus olhou para eles. Jesus ficou triste com eles, hein? Porque eles estavam com medo, mesmo estando junto de Jesus. Porque quando a gente está com Jesus, a gente não precisa ter medo, né? E aí, eles com muito medo perguntou para Jesus se ele ia deixar eles morrer. O que ele ia fazer com aquela tempestade, aquele mar tão agitado? E aí, Jesus olhou para o mar, olhou para o vento e disse: acalma-te, aquieta-te. E aí, tudo parou, tudo ficou calminho, calminho. As ondas já não eram mais tão fortes, não existiam mais o vento forte, a tempestade, acabou. E eles seguiram no seu barquinho. Mas Jesus falou para os discípulos deles que eles não tinham fé, que a fé deles era pouquinha. E o que a tia Aline quer contar para vocês sobre essa história, certo? Que a gente, eu sei que todo mundo tem medo, né? As crianças têm medo, os adultos também têm medo, certo? A tia Aline tem medo de alguns insetos, alguns bichos. Por exemplo, a tia Aline tem medo de aranha. A tia Aline tem muito medo de aranha. E você aí, tem medo de quê? Fala pra tia Aline. Pois é, então todos nós temos medo de alguma coisa.
Mas a tia Aline quis falar para vocês dessa história, que quando a gente está com Jesus, a gente pede para ele tirar aquele medo, a gente pede para que ele acalme o nosso coração, certo? E assim ele vai fazer. Então, temos que acreditar em Jesus, estar sempre em oração, certo? Sempre mantendo contatinho com Deus lá no céu, porque ele sempre está pertinho da gente. Mas quando a gente não faz a nossa oração, a gente não fica conversando com Deus, com Jesus, aí a gente vai, se afastando, vai ficando distante e ele mal vai conseguindo ouvir a gente, certo? Então, a nossa oração temos que fazer todos os dias. Não pode dormir sem falar com o Papai do Céu, não, hein? Tem que fazer a oração, não esquece. Às vezes a tia Aline tá com tanto soninho, tão cansada, mas aí a tia Aline vai lá falar com o Papai do Céu, vai lá, né, falar, e aí de repente o sono vai embora e a tia Aline fica lá na oração dela, tá certo? Então não esquece, hein? Não vão dormir sem fazer a oração. Beijos! Está na hora de ir embora, amiguinho, mas logo a gente vai voltar. Muita aventura, brincadeira e alegria, nós vamos todos